Salve meninos e meninas, moças e rapazes! Hoje o FitoCast está falando da sua gênese, do seu DNA. Nascemos para falar de fitoterapia e hoje nós vamos falar com uma pessoa que eu tenho um imenso respeito, um imenso carinho, porque é uma pessoa que dedicou a sua vida para a fitoterapia e aqui está com a gente hoje. Aliás, hoje é o dia de descanso dele e eu convidei ele e falou, não, eu vou lá hoje conversar com você. Professor Javier Villanova, mas antes de dar as boas-vindas ao meu querido convidado, meu co-host querido, sempre por aqui, sempre firme, sempre forte. Sejam todos bem-vindos a essa conversa que vai falar sobre saúde e a saúde mais natural de todas, né? E a gente já conversando aqui em off, já viu um monte de coisas em afinidades e tal. E já não esqueça, então, de curtir o nosso vídeo, dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com as pessoas para a gente crescer isso em conhecimento natural, que é a beleza, eu acho que e o grande propósito do FitoCast, né? Tanto da fitoessência quanto da fitoclínica, para que a gente promova saúde natural vinda de plantas, vindo de a energia dos céus. E graças a Deus, eu acredito que nós hoje estejamos numa fase que eu chamo de a fase de ouro da fitoterapia, que a gente já tem regulamentação, estudo científico, conhecimento, porque a fitoterapia ficou abandonada por um tempo, assim, não abandonada totalmente, mas a indústria farmacêutica meio que quis sobrepujar, esconder, colocar um guarda-sol sobre ela, mas nós somos da resistência. Professor Villanova, é um prazer enorme receber o senhor aqui. Bom, então uma boa tarde para todos, aí para o público também que honra este canal. Devo me sumar a esse público porque às vezes viajando e demais, abro meu celular e acompanho muitos dos comentários do trabalho de vocês. E, bueno, uma alegria, obrigado pelo convite. Estamos aqui, estou no Brasil, a semana que vem já estou viajando de volta. E então, bom, estou aqui para compartilhar um pouquinho tudo que uno vive aprendendo, todos nossos contatos, nossas experiências, e também observando como o mundo cresce em admiração, em dedicação, em investigação com um fantástico, maravilhoso mundo das plantas medicinais, né? O mundo em sua extensão, hoje um mundo globalizado, né? Está muito grudado com plantas medicinais e sempre tentando uma coisa muito interessante, né? Que é, a vezes, o ser humano, uma tendência egoísta e uma tendência, às vezes, onde existe o pecúnio, o lucro e aquela coisa, a vezes queremos tirar vantagem de algumas coisas. E a natureza tem essa habilidade de nos ensinar, não? Quando nós temos predisposição a aprender, a natureza nos ensina. E há um grupo não pequeno de seres humanos que em vez de dizer, bueno, eu quero pegar uma planta e fazer tal coisa, a pergunta é inversa. Eu quero saber que coisa esta planta tem a mim, qual é sua história, como ela faz parte dos seres humanos em um tempo, em um lugar, em uma circunstância e em um contexto que é válido para essa comunidade, né? Então, hoje hemos aprendido e continuamos aprendendo muito de plantas medicinais. E muito para ensinar para a gente, né? Eu ligo para o professor e às vezes estou conversando com ele, ele fala, agora eu estou na Flórida, agora eu estou em Israel, agora eu estou aqui, estou lá. Ou seja, uma pessoa que além de conhecer o livro, conhecer a teoria, é uma pessoa que conhece muito da prática, né? Uma pessoa que está... Tudo que é inovação que você pode imaginar na face da Terra em fitoterapia, ele é o meu dicionário, é a minha enciclopédia, eu sempre... Por favor, não coloque esse peso. Mas para mim é. Uma vez um empresário me chama de São Paulo. Ah, você é o professor que sabe tudo sobre plantas medicinais. Não sou eu. Você está falando com a pessoa errada. Porque ninguém sabe tudo sobre plantas medicinais. É muita planta, nem né? Google, não? Porque Google te fala o que você coloca, não? Sim. Quer dizer que é um campo muito grande, não? Eu acho que devo até, se você me permite corrigir essas informações, eu sou uma pessoa ávida de informação, né? Eu me lembro uma vez um excelente professor, um PhD da Universidade de Beersheba, em Israel, que ele me disse uma coisa que nunca esqueci, ele é falecido já, né? Conheci nos anos 90, o início dos anos 90, 1991, né? Que disse que o melhor do professor não é aquele que fala e repite todas as mesmas coisas que ele já aprendeu, é aquele que continuamente aprende, não? E então eu mais que um sábio, não, eu me considero um eterno aprendiz e viajo a todos lados, observo, pergunto,
me interesso, né, por essas coisas, porque finalmente acho que nós somos isso. A vida é muito melhor quando você é um eterno aprendiz. Quando você quer se meter a maestro, a vezes a gente manca, né? A humildade é o traço distintivo das grandes personalidades. Brincadeiras à parte, professor. Prazer enorme ter o senhor Obrigado. aqui. Uma coisa que eu sempre falo é que se uma planta não é considerada medicinal é porque ainda não descobriram a propriedade dela, né? Porque é incrível como a gente quer sempre atribuir a um elemento, a uma molécula, o efeito todo dela. E a gente, obviamente, quer conhecer. Só que a gente se limita a essa ser a condição para valer, a gente tem que conhecer a molécula, né? E muitas vezes não é por aí. Aliás, a própria medicina, quando se usava da fitoterapia, nunca foi assim. Ela sempre observou os movimentos orgânicos que aquela planta faz e tudo, né? Mas me chamou muita atenção, porque eu tenho um professor dentro da parte de acupuntura, Dr. Mauro Carbonar, um abração para você. Ele fala assim que a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber aonde buscar conhecimento. Porque às vezes a gente vai lá, consulta, lembra, aplica, esquece, consulta, lembra, aplica, esquece, até a hora que você não precisa mais consultar porque já lembrou e virou parte da clínica, né? Mas quanta coisa a gente não sabe, né? Como que é aquela palavra que você sempre fala? Eu daria tudo que eu tenho... Descartes fala, eu daria tudo que eu sei pela metade do que eu não sei. Claro. Quer dizer... eu daria tudo que eu tenho pela metade do que eu não sei. Exatamente. Professor, quando que começou o seu interesse por plantas medicinais? Deve ter uma história aí para... Uma longa história. Eu devo dizer que isso é uma herência de família, não? Então, pense comigo, em 1857, o tio de minha avó fazia preparações farmacêuticas nas Ilhas Canárias, em Barcelona. E eu heredei, tenho isso comigo, de 1800 de bolinha, quando as receitas de plantas se escreviam com uma pena lateral. E então Luís Goudard, um francês lá, ele faz toda a receita e tudo. Então, isso heredou minha avó deu para meu tio e meu tio deu para mim. Eu tenho isso comigo, não? Então, quer dizer que esse tema, plantas medicinais, é uma coisa que faz parte da nossa família. Então, minha família, os franceses, os catalanes, os judeus, então, de alguma forma, trouxeram isso para a Latinoamérica. E aí vem essa herência de praxis, não? Então, os chás. Meu pai viveu e morreu tomando boldo, o boldo Peumus boldus molina, não? Então, claro, eu veia isso comumente em casa. Em minha casa nunca se tomou café. Não existia café com leite, não era chá. Toda a vida nos acostumamos a tomar chá. Então, hoje, eu, por exemplo, onde eu vou, tomo chá. Não? Eu viajo só para American Airlines, né? E na sala VIP do aeroporto JFK de Nova York, a sala VIP América é maravilhosa. Então, uma vez vou lá, então vi aí café. Então, de repente, le perguntou a uma moça aí dentro da sala VIP, digo, I'm sorry, you don't have a tea here? I like a drink a tea. Oh, mister, this section of the tea is here in the corner, aí no cantinho. Eu fui lá, gente, o que eu vi de chás na sala VIP da American Airlines em Nova York era maravilhoso. Eles têm uns chás que depois entrei na produção do chá que se serve lá na American Airlines é do estado de Wisconsin. É um maître du thé, um master tea, né? Unos chá na forma de pirâmide eram 2 gramos de chá para 300 ml de água, é um canecão típico americano. Aí eu digo, então eu le pergunto à moça, digo, I'd like for me a sample. É possível, eu quero uma amostra de... Yes, it's no problem. 4 ou 5, me digo. Cada vez que eu passei, essa moça me veia, parece que ela trabalha lá, já, porque às vezes são pessoas, são imigrantes, não? Que estão e depois não estão lá. Toda vez que eu viajo 2, 3 vezes por ano, passo por o aeroporto JFK, ela me traz um montão de chás para eu trazer de presente. Então, é parte da minha cultura. Onde eu fui na Europa, em Israel, quando eu fui a estudar já grande, nos fines dos anos 80 e demais, tomei chá. Então, hoje, por exemplo, tenho conhecidos e amigos de chá em 20 e tantos países, não? E alguns que eu conheço, que de contacto, mas nunca nos vimos, nunca estive lá. E eu, inclusive, tive experiências com chá muito bom. Eu, por exemplo, tive uma conversa muito interessante com o Master Tea da Reina Beatrix de Holanda, onde está em La Haya. E aí uma loja que te vende o chá para eles, né? Visitei um lançamento de chá do Duque de Yorkshire, né? A famosa chá Whittor. Whittor é o concorrente de Twinings, né? Me entende, né? E a mim entender, pelo que eu conheço de chá, o melhor
chá que eu tomei, que vi, que aprecié, está na região de Alsácia, em Colmar. Alsácia é um país que creo que 7 veces trocou de nacionalidade. A vez era francês, a vez era alemão. Tá, bueno. Então você vai a Colmar e aí vai a uma casa de chá e eles têm uns chás maravilhosos, né? Então, e alguns deles com muita tradição e com muita exactitud, né? Outros não, outros como muitas coisas, inclusive como nossos hábitos alimentares e demais, o ser humano evoluiu, ficou muito moderno e já começamos a agregar coisas que não têm que ver com natura, né? Já começamos a agregar moléculas artificiais, sabores e demais. E um detalhe importante, falando a verdade, não estou falando mais da Twinings, né? Que é sua majestade, a rainha morreu, agora é o rei, né? Então a monarquia britânica tem o selo na caixinha de Twinings, né? Ok. Que tomamos aqui não é inglês, vem da Polônia. Por quê? Porque os polacos podem colocar aromas artificiais. Na Inglaterra você não faz isso. É como a pizza na Itália, né? Pois é, não dá para botar ketchup. Isso. Não, outra coisa, como se chama aquele queijo que aquele queijo brasileiro que eu não gosto? Queijo Minas? Não, é um queijo em um potezinho. Como se chama? O requeijão. Requeijão. Esse, não, há outro que Catupiry. Catupiry. Esse catupiry, se você diz a um italiano que vai colocar borda de catupiry, o italiano se corta os pulsos, não sei? Você vai para a Inglaterra. Eu estive na Inglaterra, fui convidado com pessoas da Universidade de Newcastle, uma investigação sobre um trabalho muito interessante com planta que fizeram, uma universidade que tem 600 anos, né? E entre eles fui lá e, claro, chegou o horário, stop all the way here, né? Vamos aqui, vamos tomar chá, né? Então, o chá é uma coisa assim, tudo, né? Coisa séria. Coisa séria. Chá das 5, né? É isso, né? E que não se toma 5, não se toma 3 da tarde, depende, não? Bom, então eu comecei a fazer as perguntas. Não, professor, isso aqui é um crime, não? Assim diz, it's a crime, não? Colocar isso, não, é um crime, não? Então, aí você entende, não? Bueno, antes eram muito mais saudáveis e nós não sabíamos isso, não? Começamos a inventar coisas, começamos a virar muito organolépticos, muito sabor, muito cor, muito aroma, muita moda. Aí estragamos comida, estragamos bebida, estragamos forma de caminhar, de trabalhar, de estudar, estragamos tudo. Ficou muito moderno tudo, não? Eu acho que se hubiésemos mantido coisas mais naturais, perto da natureza, estaríamos melhor, não? Capitalismo, né? Capitalismo. Sabe que uma das cenas mais interessantes que eu já passei em relação a isso, eu gosto muito do chimarrão, do mate. Okay. E uma vez nós estávamos na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai e fomos ao Uruguai. E lá existe uma erva super famosa, uma marca fantástica. E ela custa uma bagatela, é um valor mais alto. E compramos a tal da erva, eu trouxe para cá e os meus parentes sentamos, tomamos um chimarrão e não sei o que, aquela coisa toda e tal. E eu fui olhar o rótulo feito em Porto União aqui. A erva daqui, só que é a metodologia feita lá, só que a gente... A exigência de lá, né? É, com aquele padrão de qualidade lá. Mas assim, é a erva paranaense. Que e legal. A gente tomando erva paranaense achando que era uruguaia e na verdade era nossa, só que aí tem essa forma de... Mas não é aquela coisa que tem também com a questão do café, quando você moe só grão, quando você moe grão com folha, galho, você vai ter qualidades. E pelo que o senhor falou agora do chá, ele sendo feito na Polônia, ele permite colocar aromatizantes. Né? Artificiais, né? Você veja, olha, a gente vai para o chá às vezes pensando que é um negócio mais saudável e tudo mais e encontra umas coisas dessa, né? E já se fala também dos pacotinhos. A qualidade do pacotinho na qual se põe o chá, supõe-se que fosse algo que fosse inerte, mas não é bem assim também, né? O que o senhor tem a dizer? Então, um detalhe que é importante, não? Eu acho que nós todos seres humanos que vivimos no século XXI hemos tido um choque cultural, não? Porque eu sou nascido na segunda metade do século passado, não? Então, quer dizer que eu fui, quando eu ia no Politécnico do Uruguai para estudar, para me formar em nutrição, que era uma licenciatura, hoje não existe mais isso, hoje é faculdade, né? Você ia na biblioteca, retirava a revista Correio da FAO e demais, e você fazia apontes e não podia nem xerocar. Hoje, muitos de meus alunos me estão questionando. Está com um celular aqui, ele está pegando informação do que falou o Dr. Walter Wille da Universidade de Harvard semana passada. Ou seja, tivemos um choque cultural muito grande e isso aconteceu em todos os órgãos.
Não? Isso tem que ver com comida, com bebida, com a apresentação de produtos. Então, você fez a pergunta, qual é a minha relação com chá? Minha relação mais importante com chá era um problema que havia entre os judeus e os franceses de minha família. Os catalanes, que eram sefaraditas, e os franceses, não? Hasta religiosos, né? Então, claro, meu pai tomava boldo. Por quê? Porque isso aprendeu em Chile. Minha mãe tomava menta. E eles tomavam que uma menta, que era uma menta que trouxeram da Europa, era uma menta de Marrocos. A Moroccan Mint é muito famosa na Alemanha e nos Estados Unidos. Aqui, se você pergunta a um brasileiro, você sabe o que é menta de Marrocos? Não tem ideia disso. Mas ele conhece que uma menta muito comum que é a como se chama? Hortelã. Não? E que hortelã é uma forma popular de um chá que crescia na horta. Quando os portugueses sofriam de algum problema, diziam, porque no tomaste un té, le decían los españoles. Y los portugueses, vamos a tomar un chá. ¿De qué chá vamos a tomar? Uno que está lá na horta. Y de lá na horta viene la palabra hortelã. Las personas no saben eso, ¿no? Pero o chá que se tomaba era a menta piperita. Cuando você agarra taxonómicamente a hortelã, es menta piperita. Só que en un desconocimiento comercial, no es un crimen, pero acontece, las personas agarraron cualquier menta. Entonces las personas pegan menta viride, menta itálica, menta arvensis, menta sutia, menta austríaca, menta grandis. Y yo debo ser una de las personas que tengo más cantidad. Yo tengo 17 especies del género mentas. Pero aquel que yo he investigado es menta arvensis, a menta marroquiana, cuyo origen no es de Marruecos. La menta arvensis es japonesa. Se cría en Okinawa. Es una menta fuerte y los niveles de mentofuranos muy grandes. Es aquella que está lá. Y un detalle, cuando vos entras en la literatura científica, las pesquisas más importantes son con menta arvensis. Pesquisas clínicas, papers, white papers. Entonces, si você coloca en Lancet, Estados Unidos, Leather, NIH, las grandes revistas científicas, coloca Medicinal Herbs Research about Mint from the Mint Arvensis. Coloca, tem decenas de miles de páginas essa pesquisa. Então, quer dizer que hoje esse factor de conhecimento, de botânica, de uso e de benefício ficou um pouco no mundo acadêmico. Isso não é muito bom, porque então terminamos dentro do mundo acadêmico dando abraços entre mestrados, doutorados e PhD. E o povo, ou seja, que Doña Maria, que tem um problema de insuficiência gástrica, não se beneficia, ¿me entende? Então, uma das coisas muito importantes que tem que ver com a mudança de paradigma entre a origem da fitoterapia no campo clínico século XX e XXI com o remanejo do conceito de plantas medicinais no século XXI para a população. Sim. E hoje é fácil, porque conhecimento está num celular, colega, entende? Não ficou na tese de PhD guardado a 7 chaves. Não ficou lá. Se você tem interesse, pergunta ao Dr. Google. O professor Google te fala 24 horas. E ele te pode dar um monte de bobagem ou dizer, não, isto foi provado. Aqui está a referência que temos do mundo científico. E a referência não é a opinião do Dr. Julio, é a capacidade que ele tem de provar o que ele está dizendo. Porque temos muitos cientistas que falam coisas da imaginação dele, colega, e é um viagem de maionese. E a pergunta, what is the proof? Não prova. Você está viajando ou há uma informação que diz assim, isto é assim. Então, isso que começou minha família com mentas, eu trouxe comigo. E hoje tenho um jardim botânico com um monte de espécies. Tenho menta grandis, menta austríaca, menta grapefruit americana, né? A spearmint americana, que é maravilhosa. Cheiro dele é fantástico. Abre tudo. Nossa. A menta canadense, eu tenho a menta canadense. Isso. E se usa muito para fazer o house. Cara, uma folha dela, você coloca, você não precisa mastigar ela. Você só põe na boca e só chupa ela assim, ó. Ela explode essa boca. Essa menta canadense é muito rica em mentol e mentona. São duas moléculas muito parecidas que elas juntas traem um buquê muito bom para a boca. Mas não somente o buquê. Não estamos só para ser bonitos. Você pode parecer bonito, mas você está doente. Ou seja, dizer... Estamos falando da beleza daquilo, pero estamos falando também do fator da saúde, que é no fundo o que nos interessa. Porque há muitas coisas que são muito gostosas e bonitas e são altamente patogênicas. Sim. Ou seja, é dizer,
a sociedade hoje, essa mudança de paradigma, será que a sociedade se está beneficiando da planta medicinal? Nós ainda temos algumas lagunas, algumas cáries que devemos investigar e devemos afundar e devemos trabalhar um fator muito importante. Os grandes mestres de muitas áreas da saúde falam de uma palavra e insistem nessa palavra, educar, não? Conhecimento, não? Conhecimento da praxis, não aquele conhecimento que diz, não, eu sou fulano de tal, meu título é este e você é um energúmeno. Não, dizer, colega, é assim, veja, investigue aqui, olha, veja como usa, vai lá, faça a experiência, entende? Compartilhar, né? Abrir esse mundo. Na comunidade judaica, há fulano aí que é muito odiado por algum segmento da comunidade judaica, ele criou um instituto que se chama o Judaísmo Sem Fronteiras, não? Então, eu acho que o conhecimento deveria ser sem fronteiras. Mas não o conhecimento da estrutura da molécula, da semântica da palavra, de um fármaco chamado streptocarbocafthiazol. Não, dizer, colega, isto tomado desta forma, este problema anda bem. Olha, simples. Entende? Você sabe que existe um filósofo muito interessante, um cara chamado Wittgenstein. Wittgenstein é um filósofo da linguagem. E como filósofo, ele passou uma parte da vida dele defendendo a ideia de que o pensamento só funciona porque tem linguagem, portanto a linguagem tem que ser perfeita porque o fluxo de pensamento seja perfeito. E ele estava próximo dos seus 40 anos, sentado numa venda, no mercado, e ele observou uma mocinha que entrou no mercado, pediu tudo o que ela queria pedir, metade do que ela pediu foi sem palavras, foi apontando as coisas, e a outra metade foi falando completamente errado. Ou seja, ela entrou com uma ideia, fez as compras e saiu sem usar a linguagem perfeita. E ele passou o restante da vida dele combatendo os primeiros livros que ele mesmo escreveu. Porque ele começou a perceber, e eu acho isso fantástico dentro da filosofia, que é essa popularização do conhecimento, que é sair desse cercado acadêmico que nós temos com temas e palavras e títulos e coisas, e o povo conseguir se beneficiar disso. Professor, hoje eu considero meio que uma espécie de missão da minha vida pegar conhecimento científico complexo e traduzir para a Dona Maria poder entender. Isso. E hoje eu faço entre 2,5 e 3 milhões de visualizações por dia nas redes sociais. Nossa. Por dia. Tudo isso? Eu tive uma cena... Vamos virar famosos. Só no meu Instagram eu tenho 70 milhões de visualizações mês, só no Instagram. Nossa. E até esses dias eu estava brincando que um jornal me chamou para conversar e me fez uma proposta comercial para divulgar o meu trabalho e eles me disseram, nós garantimos 1 milhão de visualizações para você por mês. Eu falei, colega, vocês não querem trabalhar para mim? Pois é, né? Porque... eu vejo assim que muitas das coisas que eu falo e que fazem parte do nosso cotidiano, hoje eu estava explicando um pouco do inhame e de como ele tem uma substância que se parece muito com a progesterona. Sim. E são coisas simples, é comida de verdade, é o chá de verdade, é aquilo que faz realmente diferença na vida. Não é tapioca, né? O inhame. De fato ali sem... Farinha, né? Sem tirar a fibra, sem nada disso. Professor, uma pergunta importante. Esse conceito de fitoterapia clínica. Muitas vezes, nas minhas redes sociais, eu tenho muito médico, nutricionista, farmacêutico me seguindo, e muitas vezes as pessoas falam que a fitoterapia é algo inerte, sem sentido, coisa de charlatão, essas coisas. Okay. O que é a fitoterapia clínica? E para essas pessoas que não conhecem as plantas medicinais e a fitoterapia, como que a gente pode falar hoje, né? Como é que está o mundo hoje em termos de estudo, de conhecimento? Existe realmente comprovação? Existe segurança no uso das plantas? Esse é um ponto muito interessante, né? Interessante. Eu, através de minha experiência analítica, experiência com alunos e conferências e demais, he resgatado uma palavra, e acho que essa palavra é a chave para um dos elementos mais motivadores que podem acompanhar um ser humano. E essa palavra é necessidade. Eu considero que não existe nada mais motivador que a necessidade, né? Porque a necessidade te faz fazer coisas que você regularmente não faz, né? Então a pergunta é, sobre que circunstâncias o mundo hoje, o mundo científico, começou a usar plantas medicinais? Então, qual é o ponto de partida?
temos que entender. E o ponto de partida foi uma leitura feita por um homem dinamarquês. Este homem foi escolhido como secretário da Organização Mundial da Saúde nos anos 70. Eu conheci ele pessoalmente em Genebra. Ele já faleceu há 2 anos, não? Faleceu com 90 anos. Ele esteve no Brasil, o nome dele era Dr. Halfdan Mahler. Dr. Halfdan Mahler foi secretário da OMS. E ele heredou a OMS de outros secretários da OMS. O primeiro secretário que tuvo a OMS depois da Segunda Guerra Mundial foi um canadense. Depois dele tuvimos um brasileiro. Vocês sabiam que brasileiro foi secretário da OMS, o Dr. Marcolino Gomes, né? Entonces, hubieron varios secretarios de la OMS, ¿no? Y estos secretarios de la OMS acompañaron una línea de pensamientos médico-científica que tenía básicamente un tripé. Era muchos remedios, muchos médicos y muchos hospitales. Estas 3 cosas soportaba las ciencias de la medicina de los países occidentales. Entonces, tengo que tener muchos médicos, muchos remedios y muchos hospitales. É isso. Só que, entonces, aquela coisa, não, de que o dia que encontrei todas as respostas, trocaram minhas perguntas. Aí o mundo experimentou um paradigma muito louco, de dizer, sim, nos anos 60 teníamos penicilina, teníamos todo, entonces las doenças infectocontagiosas que dizimaban seres humanos en la historia de los últimos 400 años, quiere decir que fue prácticamente a victoriosa. Y eso comenzó un poco con Luis Pasteur, ¿no? Entre Luis Pasteur y diríamos años 60 y 70, a doenças infectocontagiosas podemos decir literalmente fellen un mapa que no vamos a necesitarlo más. O sea, puede venir bacterias, virus y demás que vamos a mandarle antibióticos y todo bien. Solo que en los años 60 y 70 hubo una grande mudanza de escenario y descubrimos una palabra llamada stress. Stress es desgaste. Entonces quiere decir que hemos perdido gradualmente la presencia de doenças infectocontagiosas y hemos ganado a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces el doctor Halfdan Mahler tenía un problema muy serio. El mundo había investido, el mundo occidental investió pesado en médicos, en remedios y en hospitales, pero teníamos otras doenças. Teníamos doenças no contagiosas. Cáncer, doenças arteriocoronarias. En ese tiempo no se usaba la palabra síndrome metabólica. Síndrome metabólica es una palabra de 30 años. Cuando yo estudié eso, ¿no? En la facultad, no universidad, estudié en la facultad, era hipoglucemia funcional. Ese término acuñado por un médico de la Universidad de Princeton. Yo no conocía a él había fallecido, tengo un libro de él, conocí a filho de él, ¿no? Entonces, eso apareció, el mundo se llenó de enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, doctor Halfdan Mahler llama a esa famosa conferencia de Alma-Ata, la capital de la República Soviética de Kyrgyzstán, Alma-Ata, llama a todos los países del mundo y dice, hola, tenemos un problema. Tenemos muchos médicos, muchos remedios, muchos hospitales, pero tenemos nuevas doenças que no tienen que ver con médicos, no tienen que ver con remedios, ni con hospitales. Tienen que ver con calidad de vida. Tenemos que mudar los paradigmas. Escolhas, ¿no? Entonces ahí él le coloca 3 cosas muy importantes. Primero, tenemos que mudar el hábito errado que inclusive hoy permanece en muchos países en desenvolvimiento, de que salud es una obligación do Estado. ¿Cómo así, colega? Você come mal, durme mal, trabalha mal, transa mal, pensa mal e faz todo mal e o governo é responsável. Não, colega, errado. O responsável da tua saúde é você, não é o governo. Então, eu vou, bueno, Lula não, pero tá, vou chamar um ministro, senhor ministro, o Estado me deve saúde, me dê saúde. O Estado diz, não, o senhor está louco, o que vou colocar? Vou contratar, quanto temos? 220 milhões de brasileiros? Vou contratar 220 milhões de chineses. Voy a enseñar portugués, va a haber un chinés detrás de cada brasileño. No coma esto, no pasa esto. No da, colega. O responsable de salud de Halfdan Mahler es você. Primero, autorresponsabilidad. Segundo, tener estilos de vida saludables. Ahí falaron. Mudar alimentación, actividad física, comenzar todo eso. Y tercero, incorporar medicinas naturales. ¿Cómo medicina natural? O colega de Inglaterra, Estados Unidos, ¿cómo así? Sí, porque, olha, doença coronária, esto, na China, na India no existe. Ah, existe un país que se llama China ainda, sí, está do outro lado, colega, esos países están lá. Ahí entonces de repente nos encontramos que en los años 70, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver una cosilla llamada ginseng. ¿Qué es ginseng? ¿Es un incienso que se respira? No, ginseng es una raíz chinesa.
Ah, raíces no, la única raíz que comemos es mandioca aquí. O sea, no teníamos ni idea que existía no mundo oriental. Entonces pense conmigo, profesor Javier Vilanova, 1989 vou para Holanda, ¿no? En el tiempo que euro no existía, cada país tenía una moneda. De repente estoy lá y veo una turma en un Congreso Mundial de Actividad Física para Salud. Y yo estoy en Holanda, ¿no? Estaba en la Universidad de Linden, maravilloso. Y encuentro un colega haciendo unas cosas así. Y digo, I'm sorry, digo, what is this? Dice, it's Tai Chi Chuan. What is this? It's from Toit? Digo, ¿eso que se come? Oh, no. Tai Chi Chuan is activity from the brain, from the heart. Actividad física para el corazón. ¿Qué está hablando este colega? Este colega está doido. 7 años después, la revista Salud Mundial, revista oficial de la OMS, abro a mitad de la página, dice, a ciencia estudia de que a práctica Tai Chi Chuan reduce en tanto por ciento estrés, infarto, todo eso, colega. Entonces quiere decir que entre los años 60, entre Alma Ata y los años 90, Occidente descubre Oriente. Y descubrimos todo que había en Oriente. Y ahí nos lembrábamos que antes que exista Theophrastus von Honemann, Paracelsus, tomábamos chá, colega. Ahí vinieron los alquimistas y detrás vino Pasteur. Dijo, bueno, esqueça, ahora es vacina, ahora antibiótico, no precisamos más chá. Y ahí entonces quiere decir que las necesidades do resurgimiento do estrés, das enfermedades no contagiosas, enfermedades crónicas y degenerativas, o mundo observa que acontece en los países orientales. Y empezamos a resgatar nuestra propia identidad. Y ahí empezamos a descubrir que teníamos plantas medicinales, que tenemos un monte de plantas medicinales. Mas, aquí donde veo un problema y aquí donde hace la diferencia los últimos 10 años. Pensen conmigo. Cuando nos entramos a hablar de plantas medicinales en los años 80, nos encontramos en que el grande interés de las plantas medicinales era a nivel popular. Era na escola do primeiro grau, aprender a ler e escrever. Não era na faculdade, no doutorado. Ou seja, decir, no campo formal, então um chazinho, anda bem para o estômago. E de repente disse, não, parece que vamos ter que mudar. Então temos que fazer o quê? E fizemos algo errado, a meu entender. Alopatizamos a fitoterapia. Eu concordo plenamente. Então, de repente, encontramos um cara que diz, não. Ahora Alemania acepta só EGB761, extracto estandarizado de ginkgo biloba. Y entonces tiene que ser 40, 80, 120 miligramos. ¿Por qué? Porque aquí tem gingolídeo. Colega, ginkgo biloba tem muito más que gingolídeo. Y yo pregunté, ¿y aquí dentro? ¿Dónde están las catequinas? No tem catequina. ¿Dónde está bilobetina? Entonces empezamos a alopatizar a plantas medicinales. Ahí entonces empezamos a ver otro problema, que cuando alopatizamos a fitoterapia, empezamos a encontrar que a fitoterapia alopatizada tenía más efectos colaterales y contraindicaciones que a fitoterapia primaria. ¿Qué es fitoterapia primaria? Chá. Entonces pense conmigo. Eu, claro, nos anos 90 fui para a Universidade de Harvard. ¿No? Quando você vai para Estados Unidos, você quer conhecer a Meca. Eu fui para a Universidade de Harvard. And he said, where are you from? From Brazil. Okay. You're a doctor. Oh, no, doctor. My doctorate is not in medicine. Okay. What are you studying? I studied in Uruguay, in Brazil, in Israel. Oh, in Israel. Here I have a professor, Jewish professor, Dr. David Heisenberg. E Dr. David Heisenberg foi o homem que levou ao Comitê do Senado de Assuntos de Ciências de la Salud y Ciencias Médicas un protocolo que yo tengo, un original de ese tamaño, que es medicina integrativa, en ese tiempo alternativa. Hoy no se usa más la palabra alternativa, se llama medicina integrativa. Y mostró el lado bueno de las plantas medicinales, pero le mostró cómo se usaban las plantas medicinales en otro lado del mundo. Aí a indústria farmacêutica quis dizer, não, vamos começar a roubar moléculas, o que você falou hoje das moléculas. Colega, se você agarra um remédio, qualquer uma cefalosporina, qualquer amoxicilina, qualquer coisa, e você encontra também que esse remédio sintético tem efeito colateral, agora você quer começar a roubar moléculas das plantas e não quer que tenha efeito colateral? Sendo que a própria planta, às vezes, tem o antídoto dela mesma, né? Porque ela equilibra, né? E é o que acontece com os oxalatos
as lectinas, que todo mundo... Óbvio que isoladamente aquilo vai fazer mal, mas no contexto da planta não faz mal. Saiu um estudo, não faz muito tempo, acho que em questão de uns 6 meses, falando que a frutose está ligada ao Alzheimer. Só que aí, entre falar que a frutose está ligada a uma placa beta-amiloide que gera um efeito X e mostrar que essa frutose está em alta concentração e não tem nada a ver com a frutose da fruta, tem uma distância enorme. E esse é um caminho very clear. A turma diz, não coma fruta porque tem frutose. Colega, quanta frutose tem uma maçã? E outra coisa, tem um monte de fibra. Quer dizer que quando eu agarro, faço um suco ou faço um milho de alta fructose de milho, eu estou cometendo um crime químico, colega. Estou concentrando algo que te vai deixar o fígado enorme. Aí eu tenho uma publicação da Universidade de Princeton, eu tenho bastante relação com a Universidade de Princeton, estive lá, conheço a turma. Diz, não, senhora, as frutas reduzem a placa beta-amiloide. E publicaram, porque é um trabalho clínico, não é um trabalho de bancada, não, seres humanos, colega. Então, esse tema essa ideia de querer aislar, concentrar e demais, isso vem do campo da alopatia. Sim. E outra coisa, não estamos aqui para falar mal da alopatia. Sim. A alopatia salva muitos pepinos. Todos hemos tomado um antibiótico, eu já fiz uma cirurgia de uma inguinal, ou seja, há muita coisa na medicina alopática que temos que tirar o chapéu. Pero nós não podemos mudar um paradigma comportamental em uma ciência farmacocinética como a fitoterapia, que ela tem um contexto, tem um tempo, e essa é uma coisa que ser humano não queremos pagar, é o tempo da doença. Quanto tempo usa uma Achillea milleforium em reduzir um dor de cabeça? 4 horas, colega. Você quer tomar um remédio aí daqueles, não? Tudo isso é um paracetamol, outros, não? Uma pirazolona, não? Dipirona, e em 15 minutos acabou. Entende? Então, hoje, pense comigo, fazemos toda essa leitura histórica, e hoje que encontramos nos últimos 10 anos, a ciência está dizendo, não, gente, temos que enfocar nuestra forma de ver plantas medicinales. Y yo tengo material, puedo dar una aula con un data show de 40 minutos, la ciencia diciendo, no, señor, menta arvensis es mucho más que mentofurano. Es un conjunto da ópera, colega. Ginkgo biloba, entonces, camomila. Entonces, hoy se está usando un término que yo rescaté con mis alumnos cuando hicimos esa llave. Es el concepto premium, ¿no? Entonces, temos que entender a planta como um todo e temos que fugir da picaretagem, que é uma estratégia própria de nós que queremos vender alguma coisa. A gente, quando quer vender alguma coisa, quando você quer fazer negócio, o que é o primeiro que você pergunta? Quanto vou ganhar? Não é isso? Sim, muito triste. Isso. Mas é real. Eu trabalhei em empresa muito grande, aqui fui senior research em uma empresa curitibana muito grande. Aí, então, depois essa empresa foi vendida a um grupo francês, aí eu saí da empresa francesa, aí me chamam o senhor São Paulo. Professor, eu vi uma palestra do senhor lá em São Paulo. Ok, sim. Trabalhou para a empresa tal. Sim, eu fui senior research, fui com o dono. Quando eu cheguei nessa empresa, havia 98 funcionários. Quando saí dessa empresa, tinha 400 funcionários. Essa empresa, quando eu entrei, faturavam 270.000 por dia. Quando eu saí, faturavam mais de 1 milhão por dia. Era uma empresa enorme, não? E ele sabia isso. Aí ele me chamou. E eu quero isto e isso que falou. E ele... tudo. E professor, o que vamos fazer? Eu digo, antes de fazer nada, eu quero saber uma razão só. Uma pergunta. Qual é a razão para o senhor fazer isto? Ele deu a resposta, a pior resposta. Ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus. Meu colega, quando você faz algo para ganhar dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer tudo o que seja necessário e o que não é necessário para ganhar dinheiro. E sabe o que é o pior disso? Alguém paga essa conta. Sim. E quando você paga essa conta com dinheiro, tudo bem. Você é rico. Não, você é pobre. Tudo bem. Você paga pouco, ele paga muito. Colega, quando estamos falando de saúde, você paga com o único patrimônio que você tem. É tua vida e tua saúde, colega. Então, quando as empresas começaram a fabricar coisas, começaram a pensar no lucro. E aí você encontra um pacotinho de chá. Eu vi, não quero ser pouca delicadeza, empresários que eu conheço, não muito longe de Curitiba, que você vai lá, colega, e diz, colega, esta camomila tem 40% de talo de camomila aqui dentro, né? Por que você não separa? Nós temos uma camomila
Premium, ¿no? Que tem 98% de camomila. O sea que tem 40% de palo. Não, é que eu vou perder dinheiro se tiro o talo da camomila. Agora, você sabe para que serve o talo da camomila no chá? ¿Me entiende? Entonces, hoy la ciencia empezó a decir, no, tenemos que pensar en que cuando falamos de plantas medicinales, falamos de instrumentos de salud. No estamos hablando de carros, no estamos hablando de ferias, no estamos hablando si tu gravata es una gravata paraguaya o sea una gravata Pierre Cardin. No, estamos hablando de una cosa que va a tener que ver con la vida, la salud de las personas. Entonces, hoy hay un grupo de cientistas muy grandes, inclusive algunos de ellos yo conocí cuando ese propio doctor David Heisenberger, que fue un hombre que creó la plataforma en la Universidad de Harvard de medicinas integrativas, hoy medicina integrativa, antes medicinas alternativas, hizo una grande conferencia mundial en la Universidad del Estado de Alberta, en Edmonton. Y yo fui el único brasileño convidado. Y yo no soy brasileño. Fui lá, como estavam os canadenses, estavam os ingleses, os alemães, os holandeses, japoneses, chineses, judeu, patrício, sacando foto com a autoridade da FDA, estava inclusive um cara lá, conhecia a Anvisa Nossa, estava todo mundo discutindo lá, e entre eles um indiano. Índia é o país que tem mais quantia de PhDs, né? Apresentando um trabalho feito com um concentrado de cúrcuma longa em casos de trabalho preclínico. Ahí él le presentó 20 minutos, eso sí, definitivamente podemos reducir, prevenir, retirar casos de inflamación crónica, casos de oncogenesis y demás, y mostró, ¿no? El único problema que yo tuve aquí, dice, es que todos los ratoncillos de laboratorio ficaron todo color laranjado, dice, ¿no? Ahí todo el mundo empezó a bater palmas, porque el indiano, un PhD da India, mostrando ratoncillos todo color amarelado, imagina, ¿no? Cartón para todos lados, yo miro, aquí es lo que yo te comenté, Universidad de Dortmund, una ciudad llamada Hanover, estado de New Hampshire. Digo, yo conozco Dortmund lá en Alemania. No, para. Ahí yo fui, visité Vermont, de lado, New Hampshire. Fue el primer hombre que hizo un trabajo, un protocolo clínico de plantas medicinales a partir de chá. Trabalho clínico a partir de chá. Hoy você tem muchos papers con eso. Entonces, quiere decir que el mundo clínico entiende una cosa, que nos hemos ganado mucho con la alopatía, hemos ganado mucho, pero hoy nos tenemos cosas donde la alopatía no alcanza. ¿Por qué? Porque la alopatía no hace parte de una naturaleza, no es parte de la naturaleza del ser humano usar alopatía. Alopatía esquece a cinética natural del ser humano y trabaja por conta. Y eso es cierto, porque a veces la naturaleza nosa no toma conta y por eso podemos morrer, entonces a veces, aparte diríamos, no natural ayuda a nuestra naturaleza. Pero plantas medicinales son parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque você no separa el comportamiento preventivo, promotivo y terapêutico. Plantas hacen todo eso. Mas não é a mesma história que a gente fala. Você não constrói uma pirâmide da ponta para baixo, você constrói da base para cima. Yeah. A nossa base de existência da vida, ela é de alimentos, de ambiente, de recursos macro, para daí também com o micro, e aí você vai refinando. E às vezes alguns ajustes, né, que você precisa para alguém que está desequilibrado, você precisa ali dar um chá. O desequilíbrio maior, você pode ir para algo mais concentrado, você vai para uma tisana, né? Ah, desequilibrou mais um pouquinho e a pessoa não tratou direito. Uma molécula isolada, um atomizado, pode haver. Um extrato, né? Um extrato seco, que daí você ainda tem a dinâmica de toda a planta ali, no extrato seco você já tirou algumas coisas. Ah, mas, puxa vida, ela precisa de algo mais forte. Até pode ir para algo refinado, às vezes até algo sintetizado. A questão maior é como é que a gente faz o caminho da volta para que ela não se torne dependente daquilo. Às vezes o estrago é tão grande que vai ficar dependente, mas o quanto a gente consegue naturalizar o tratamento dessa pessoa para que ela seja mais usuária de chá, usuária de um fitoquímico, de um fitoterápico. E isso que você falou da alopatização da fitoterapia, eu acho que foi o mais encantador disso. Por quê? Porque é a tendência, de fato, econômica de você criar um produto. Uma empresa baseada no benefício que ela faz às pessoas é diferente de uma empresa baseada na obtenção do lucro.
não é incompatível um com o outro, porque ela pode, mas o princípio da intenção está lá. E o negócio ser sustentável economicamente, mantém ela na vida. Mas o usuário, hoje, com internet, com informação, a pessoa consegue sentir isso lá na voz da pessoa, qual é a intenção, e ela vai sintonizar com a ideia ou não, né? Que nem você mostrou aqui esses produtos. A própria fitoessência tem esse princípio, a fitoclínica que a gente elaborou aqui, ela justamente vai nesse viés. Como é que a gente traz as pessoas para a natureza da existência dela, do equilíbrio dela? Só que no meio, um ambiente urbano, como é que a gente faz isso? Às vezes a gente tem que trazer esses elementos de fora e trazer. E esse conhecimento que o senhor traz aqui, qual é a diferença de uma menta piperita? Qual que é a menta arvensis, itálica, né? outras, né? Qual que como é que a gente faz para instigar nessas pessoas que estão assistindo a gente aqui a curiosidade para ela experimentar e colocar isso no dia a dia? E até mais uma coisa interessante. Quando eu comecei na fitoterapia e comecei a dar aulas e cursos nessa área, uma das grandes cobranças que eu tinha dos meus alunos ok, você mostra o que é a planta medicinal com toda essa parte de estratificação de metabólito secundário, aquela coisa toda e tal, e eu vou comprar no mercado e eu acho só o chá que é o chá comestível, alimentício que as pessoas têm por aí. E assim, é muito difícil da gente conseguir fazer isso aqui, ó, e isso aqui que o professor está mostrando aqui no chá que você me trouxe de amostra, porque esse chá aqui, ele tem um lugar específico onde ele é plantado, a concentração específica, o nome da planta, aqui a gente sabe o que ela faz, porque imagina assim, aqui eu tenho um chá maracujá, Passiflora incarnata. Se eu for ali na loja da esquina... Mas tem Passiflora edulis, 60% é edulis, e os níveis de armarina, de marcadores, é muito baixo no edulis. Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso, né, professor? Por isso o concepto, esse novo conceito, esse remanejar da fitoterapia com fines clínicos, mas com um novo olhar, né, dos últimos 10 anos, a meu entender, né, tem todas essas considerações. Né? Por exemplo, a vezes considerações muito delicadas. Né? Eu, por exemplo, tenho algumas plantas que eu queria manter o padrão, pero a pessoa que quer fazer negócio, a vezes não tem como ter padrão. Então, eu me lembro, há 20 anos atrás, uma empresa de Londrina que vendia um produto para emagrecer, que nunca provaram que serviu para emagrecer, pero ganharam muito dinheiro, né? Então, faziam publicidade, uma publicidade que hoje seria proibida, né? Aquele que deixava mais fina, que subiu de papudo, não, e outro que era um tipo com um binóculo, apareceu uma mulher gorda e disse: esta não toma tal produto, esta toma. Claro, nesse tempo, hoje seria imoral essa publicidade, seria, não pode, não? Pero bueno, então, é dizer, não? Essa planta, não, pero colega, isso você plantou aqui, plantou lá. Então, o que eu fiz? Digo, esta é minha planta, está identificada, mandei à universidade aqui, colegas da universidade, eu necessito que você faça clonagem, micropropagação. Entre 4 plantas, me entregaram 30 bandejas. Todas as mudas que eu planto e colheito em um lugar próprio para isso, não? Eu não poderia plantar isso que planto a centenas de quilômetros daqui, em Curitiba. Não é clima para isso. É um colega que planta lá, orgânico, certificado, e todo o mesmo padrão. Quer dizer que os princípios ativos da mesma espécie, bem identificada, tema desidratado. Conheço um colega que produz chá, não? Aí ele coloca lá 70, 80 graus. Gente, de aqui em meia hora não fica nada por utilização. Pero, digo, por que você não coloca 45, 55 graus? Não, vai ficar 2 dias. Lógico que vai ficar 2 dias, lógico. Você cozinha, quer em 7 horas tirar tudo, porque tem que produzir. Não, colega, você mata tudo aí dentro. Então, quer dizer que há um interesse. Agora, esse interesse está basado em um parâmetro que é muito importante e que nós vemos que alguns países se destacam, os países que mais se destacam, eles entenderam isto e isso é a base de todo. Educação. Qual foi o êxito por qual um país como Coreia do Sul estava na miséria e na desgraça e hoje é uma potência? Japão, Alemanha, Israel, todos esses países entenderam que tinham que ser educados. Há muito tempo um jornalista brasileiro escreveu As Velhinhas da Janela.
Él una vez fue convidado a ir para Corea del Norte, dice que fue a visitar unas escuelas y dice que habían velhinhas na janela. ¿Qué estaban haciendo esas velhinhas allá? Viendo comportamiento de sus netos. Entonces, quiere decir que nós, muitos países, estamos cheios de sociogenia e pouco de biogenia. As coisas que têm valor na vida não damos interesse. E por isso vivimos e vemos muitos países onde você vê, estava vendo, por exemplo, diz que Espanha é o país do mundo onde as mulheres têm mais facilidade de falar publicamente de sua vida sexual. Né? É muito comum em Madrid dizer, você fez o sexo anal? Você... A mulher diz, sim. Como assim, gente? A alguém interessa o que você fez com o teu corpo? Ou seja, uma coisa que é totalmente banal, que não lhe interessa a ninguém. E aí, outra turma diz, você sabe qual é a capital do Equador? Não, não sei, te diz a pessoa. Você sabe que língua se fala na Argentina? E uma mulher responde, argentino. Então, quer dizer que o mundo está viajando em um barco organoléptico, muito emotivo, e nós, inclusive, uma das coisas que estou fazendo na minha tese para meu PhD, é entender como o mundo ha parado de ser deductivo e viaja de forma acelerada a um mundo altamente emotivo. As pessoas pararam de pensar. Lamentavelmente, a inteligência artificial e o sistema de TikTok colabora com isso. Então, por que há 5 anos, agora os países nórdicos retiraram todos os notebooks e os computadores das escolas? Eles viram uma redução cognitiva. Então, para que eu vou estudar tudo isso se está aqui? Tira tudo. Tá. Não, você tem que aprender a pensar, colega. Então, o mundo hoje parou de pensar e se está emocionando. Há muito emotivo e nada de deductivo. Então, assim, isto é muito bom. Bom por quê? Muitos alunos dizem, doutor Vilanova, eu quero usar, tenho 2 teses para minha TCC, para meu mestrado. Quais são? A e B. Qual senhor acha que devo fazer? Qualquer das duas. Para a senhora a mesma coisa? Para mim, sim. Para você, não. Qual é a razão por que você vai fazer isso? Me dê uma razão. E outra coisa que nós... Porque o ser humano não tem noção de autocrítica. E o problema sério, Descartes já falou disso, né? Por que nós não somos autocrítica? Ego. O ego. Então, é dizer, colega, essa razão que você trouxe aqui é válida? É válida? Porque você me pode trazer uma razão. É uma razão. Mas, colega, essa razão não é válida. Não é válida, colega. Já construiu sobre uma base errada. Uma base errada. Então, quer dizer que se há um elemento que pode mudar o critério social, biocinético, tudo que você faz na tua vida, o que você come, o que você trabalha, onde você vive. Caseiro meu, caseiro ganhando R$1.600 por mês, né? Já não trabalha mais comigo. Eu vou comprar um Renault Sandero 0 km. Ótimo, tá bom. O senhor que haja? Sabe que, fulano? Eu tenho 60 anos, sabe? Eu já tive carro em 3 países do mundo. Sabe quantas vezes comprei carro 0 km? Nunca. Eu tive carros japoneses, carros americanos, tenho carro alemão, tenho uma caminhoneta japonesa. Nunca comprei um veículo 0 km. Por um fator dedutivo. E agora, pense comigo, você acha que eu vou dizer para meu caseiro qual é a razão que ele tem para comprar um carro 0 km e pagar em 36 meses 71% do dinheiro que ele ganha? Vai pagar R$900 por mês. Então, é um fator emotivo. Eu saí com um carro 0 km. E isso serve para o quê? Entonces, dopamina barata. Claro, exatamente. Quer dizer que muitas vezes nós vivimos em uma sociedade altamente emotiva. Então, eu penso que aqueles que apostam à educação, a buscar um sentido nas coisas da vida. Descartes diz, primeiro penso e depois existo. Então, para ter uma existência que faça sentido. Porque o que vai acontecer? Eu, por exemplo, entendo muito claro que para mim o melhor de toda a carreira não é o fim, é a carreira, sim, é o percorrer, não? Porque todas as pessoas que han gastado enormes partes de sua vida, de seu tempo, de sua fortuna em ter alguma coisa, uma vez que ela tem, isso não faz mais sentido. A pergunta é, qual é o sentido para eu buscar isto? E eu acho que na medida que nós entendemos que o melhor sentido da vida é um elemento altamente endócrino,
E não tem que ver com dopamina, tem que ver com serotonina. Dopamina é prazer, é sensação, é poder. Serotonina é dever cumprido. Que bom, eu consegui, alguém se beneficiou e eu consegui sentir-me muito bem porque eu fiz a diferença no outro. A pergunta é, quando mexemos com plantas, já estamos fazendo isso ou simplesmente queremos ganhar dinheiro? Perfeito. Você sabe que há 2 ou 3 semanas atrás saiu um estudo muito interessante sobre a dopamina. E sabe o que eles estavam analisando? Jogos, esses jogos online, essas bets da vida, e aquelas máquinas que você vai com o braço mecânico para tentar pegar um... E aí os cientistas, veja que nem sempre a ciência ela está preocupada necessariamente em ter o conhecimento, porque o conhecimento é lindo. Às vezes a intenção da ciência é descobrir para poder usar aquilo de alguma forma, né? Que é o que aconteceu nesse estudo. E os cientistas, eles pegaram alguns cenários de jogos e testaram a dopamina da pessoa. Então eles pegaram assim, se eu ganhar sempre, dopamina baixa. Se eu perder sempre, dopamina baixa. Se eu ganhar e perder 50% das vezes, a dopamina explode. Então, ou seja, a pessoa tem uma sensação dopaminérgica muito mais intensa quando ela perde metade das vezes do que quando ela ganha 75% das vezes ou 80% das vezes. E aí o que eles fazem nesses jogos? Esses jogos de roleta. Tem 3 ou 4 frutinhas assim. A máquina fica programada para dar 3. E a pessoa ter a sensação de que a próxima vez ela vai ganhar. E eles começaram a mostrar que se esse indivíduo, além de ter essa taxa de 50%, ele ainda tiver acesso a um prêmio, que é um grande prêmio, por exemplo, eles pegaram lá o exemplo do ursinho de pelúcia e de um telefone celular na máquina. A pessoa gasta infinitamente mais dinheiro naquela do celular do que na do ursinho. Por quê? Porque além da proporção de 50% de ganha-perde, ainda tem a possibilidade de eu ganhar uma coisa grande. Só que para ganhar coisa grande, você paga 5, 6 vezes aquilo que está lá dentro da máquina. Ou seja, boa parte dos cientistas hoje do mundo não estão a favor da universidade, eles estão dentro das empresas. Inclusive, poucas pessoas sabem disso, mas existem psicólogos dentro das indústrias alimentícias que analisam o comportamento de crianças que eles oferecem os alimentos em estudos de forma gratuita, ficam brincando lá e ali está lá a bolachinha. E eles vão contabilizando o quanto elas vão consumindo aquilo de forma inconsciente. E às vezes aquela coisa assim do tipo, pôs na boca, nossa, quero mais, quero mais. Esse é aquele que, aquela pessoa se serviu de 7, mas aquele outro produto que a gente usou uma fórmula um pouquinho diferente foi 10. Então aquela fórmula foi aprovada. Não foi aquela que fez bem. Cara, isso nunca é o que fez bem. Me dá o que uma fez menos sensação... mal, né? O que a gente está fazendo com a ciência? Conhecimento. Né? Educação, é o que o professor está falando agora. Eu acho que a única chave possível e imaginável que existe das pessoas se protegerem é a educação. Porque não tem como colocar um policial, um fiscal, um médico para cuidar de cada pessoa. Não tem como. E outra coisa, há pessoas que não querem isso, há pessoas que querem viver. Eu me lembro, não? Estava comentando com uma senhora que viveu na Alemanha, ela, seu marido, são meus amigos, né? Então estava comentando justamente que alguns colegas da Nova Zelândia colaboraram comigo em um dos trabalhos que eu tenho que apresentar dentro do que eu chamo de saúde biômica, né? Eles mediram essa questão de que tempo demoram para caminhar pessoas nas grandes cidades e no campo, não? Eu tenho pessoas aqui em Maringá, outros colegas colaboraram nesse ponto, um monte de coisas, né? Então estava dizendo, por isso digo, olha, o caminhar normal do ser humano não tem que ver com eu caminhar e pensar estou caminhando. O caminhar é um acto que sempre tem que ver com o elemento de contexto. Então, na natureza você faz isso, na cidade você não faz isso, né? Tá? Digo, pues, então, a vida tranquila. Sabe o que me disse a mulher? É uma mulher que fala inglês, tem 2 graduações, viveu na Alemanha e tudo. Ela me disse, pero isso de ir ao campo e vivir, eu não conseguiria viver 2 dias. Eu moriria de estresse, ter que ir a um lugar onde não há. Então, para muita gente, sair das grandes cidades e ir a um lugar calmo os deixa nervoso.
É aquele adágio, eu vi uma vez visitando uma tribo desses grupos onde vive muita gente, estava indo no norte do estado da Flórida, uma cidade chamada Brooksville, muito bonita cidade. Né? Aí a maioria das pessoas vivem fora de Brooksville. E uma das tribos que eu queria visitar era um grupo de pessoas. Né? Então, um colega foi lá, chegou, comprou umas plantinhas e foi embora. E ele tinha atrás um adágio que dizia: não me siga, eu também estou perdido. E eu vi em Brasil outro adágio que dizia: eu não vou a pescar, pescar me deixa nervoso. Então, quer dizer que a biocinética humana se trocou. Então, hoje o ser humano é um fruto sociogênico. Hoje é um fruto de aquilo que a sociedade dio para você. ¿No? Então, e cada vez isso é pior. ¿No? Então, hoje há pessoas que perdem o sono, ficam hasta 1 ou 2 da madrugada vendo áudios de TikTok. Isso acontece em todos os ordens, com comida, com música, com sexo, que o sexo hoje perdeu um parâmetro de todo tipo, de todo ordem, uma coisa muito louca, né? E isso está chegando, inclusive, ao mundo da ciência. Né? Então, eu penso que, de alguma forma, a inteligência artificial tem elementos que, evidentemente, têm um grado de eficiência e de colaboração, pero outro vai criar uma nova geração de retardados, de pessoas semânticamente idiotas. Né? Alguém pensa, eu não vou pensar. Qualquer coisa pergunto à inteligência artificial e pronto. Né? A gente acaba atribuindo essa questão de liberdade, achando que a gente é livre para fazer o que quiser e eu sou livre para ficar no tempo no celular, e não percebe que tudo aquilo que a gente... Faça uma pergunta para você mesmo. O que eu viveria sem? Esse é o teu dono. A gente não é dono da gente. Se eu não viveria sem um tipo de comida, um tipo de comportamento, um tipo de ambiente, eu estou preso. Só que as pessoas não percebem isso. E esse é uma coisa que só consegue ser livre aquele que assume uma responsabilidade. Já se perguntou alguma coisa assim do gênero: eu não vou para academia porque está chovendo. Você se autolimitou por causa da chuva. Eu não vou comer a tal plantinha porque é ruim. Você se limitou a ter uma substância benigna, boa para o organismo por causa do sabor. Você se limitou. Se eu sou comprometido com a minha saúde, se eu sou comprometido com um compromisso e eu tenho a responsabilidade disso, eu escolho ir no momento, por mais que existem barreiras. Então, eu sou mais livre assumindo responsabilidades. É interessante, né? É que terceirizar é uma forma de liberdade, né? Você se liberta da responsabilidade, você se liberta de um monte de coisa, né? Então, tem que chamar a responsabilidade para si. Professor, tempo passa, a conversa é boa demais. Às quintas-feiras, quando a gente vem gravar aqui o podcast, são momentos assim ímpares. São momentos muito especiais e hoje não foge a regra. Okay. Então, lhe agradeço imensamente. Sei que você está no teu tempo de descanso, no teu dia específico de descanso, mas agradeço imensamente porque eu sei que quem está seguindo a gente aqui, com certeza ganhou uma tarde maravilhosa, ganhou aqui um aprendizado incrível. Né? Muito obrigado, professor. Não, obrigado eu poder compartilhar tantas coisas que a gente aprende, né? E uma coisa interessante, não, dentro deste mundo de biogenesis e sociogenesis, não, ou seja, dizer, somos determinantes das escolhas que fazemos, né? Ou seja, as escolhas que fazemos determinam nosso futuro, né? Há um fator muito interessante que é quando o clássico, não, eu não tenho tempo para isso. Então, o fator de não ter tempo para isso é um fator determinante de escolhas. E resulta que o problema está que nós não entendemos a causa e efeito, ¿no? Es decir, si yo digo que no tengo tiempo para eso, quiere decir que eso no es una prioridad para mí. Você tem tempo, só que não é prioridade. Você se dá tempo para ir no banheiro, para tomar ducha, tem tempo para isso. Não, é uma prioridade, colega. Entende, né? Então, quando nós a vezes decimos de que eu faço isto porque eu gosto, estou entendendo que estou priorizando um gosto e a vezes meus gostos são detrimentos da qualidade futura de médio e longo prazo. ¿No? Entonces, nós entendemos que um dos factores educativos é mostrar, provar, dar as provas para as pessoas sobre a causa e efeito. ¿No? O adágio bíblico, todo o que o homem semear, isso também colherá. ¿No? E é muito triste ver pessoas que fizeram más escolhas e depois pagam com seu único patrimônio que tem. Ricos e pobres, nacionais e estrangeiros, brancos, pretos ou nacionais, o que seja, né? É
sua saúde e sua vida. Esse é o único patrimônio que eu tenho. O resto fica, né? Minha saúde e minha vida é parte da minha decisão, né? Por isso eu acho muito interessante aqui o podcast para as pessoas que estão acompanhando aqui, né? De dizer que é um canal de educação, é um canal de informação, é um canal de reflexão, né? Tomara que cada dia paremos de emocionar-nos tantos, paremos com tanta emoção que nos dá o futebol, que nos dá a vezes tantas coisas que as pessoas se emocionam, não? As drogas, sexo e tudo aquilo que nos dá paixão. E assim, não, um momento, vamos baixar a bola, vamos pensar, como que é? Qual é o tamanho? Qual é o resultado? Ah, estou fazendo isto. Por que estou fazendo isto? Que vou ganhar, que vou perder? Né? Porque eu acho que a reflexão, a educação, não tem só outras coisas que agregar valores eternos. Né? Assim que eu sou grato por compartilhar essa tarde com vocês. Excelente, olha quanta coisa a gente aprende aqui no FitoCast, porque não é limitado só ao conhecimento da saúde, como, aliás, eu chamo isso de um conhecimento até mais saudável, que é quando a gente conhece a nós mesmos, e isso se manifesta também nas nossas escolhas. E quando as escolhas encontram um princípio adequado lá dentro, né? A gente passa a fazer escolhas melhores se não encontram princípios adequados. Se a gente não pensa quem nós somos, por que existimos, o que a gente de fato veio fazer no mundo, as nossas escolhas vão ser as mais fúteis, né? E aí a gente vai ter consequências, causa e efeito, e de fato a gente vai de mal a pior. E ganhamos muito. Eu ganhei, tenho certeza que todo mundo lá do outro lado, o Júlio aqui, eu acho que você estava escondendo essa surpresa para mim, porque ele já sabia o que ele ia encontrar, eu não sabia. Foi um prazer esse podcast. E não esqueça, então, de assinar, de tocar o sininho lá, de compartilhar esse maravilhoso podcast. E para terminar, 2 adágios importantes. O primeiro deles é: o plantio não é obrigatório, mas a colheita com certeza é. Sim. E o segundo é o meu grande chavão de vida, que é: ensine tudo aquilo que você sabe, não guarde absolutamente nada para você. Pratique as coisas que você ensina, porque assim você vai ser o exemplo daquilo que você busca no mundo. Super beijo para vocês. Tchau, tchau.